Olha o que acontece quando o Brasil dá muita cara a esses povos. Porque nem as pessoas de descendência africana no Brasil toleram esses povos. Ele novamente aqui, o Zé Pilantra aqui, querendo ganhar alguma coisa, usando a história da escravidão. Quando a história da escravidão aconteceu antes de haver um continente chamado de Américas e um país chamado de Estados Unidos ou Brasil. Ok? Existiu desde o tempo do Muhammad. Desde o tempo do Muhammad tinha quantos escravos? Jesus também, não que Jesus tinha, mas no tempo de Jesus também já existia escravidão. Musas, Abraão mesmo furou assim com a rola dele, a escrava negra dele, para ter um filho, porque a esposa Sara não podia parir. Aí ele furou a escrava. E vem uma miséria dessa falando só em transatlântico para ganhar dinheiro. Essas peças querem ganhar dinheiro. Aí eu pergunto, e hoje em dia, porque pelo presente nós sabemos o passado, e hoje em dia, quem manda esses povos lá para a Europa e o Brasil? Quando a Europa já está colocando eles para fora. Vocês estão usando medidas drásticas para pôr esses lixos fora da Europa, porque estão a fazer muito problema lá. Estão querendo ganhar dinheiro às custas de uma desculpinha, uma narrativa fake, falsa do passado, quando eles devem pedir aos árabes. Quando eles pedem aos árabes, os árabes mandam eles lá tomar no cu, ok? Mandam eles logo tomar no rabo, ok? Aqui, ó. Algumas são levadas para fazer sexo com cachorro dentro da casa do patrão. Sexo com cachorro, eles empregam ela para ter sexo com cachorros dentro da casa do patrão. E os árabes negam, os árabes dizem, não, isso é racismo contra os árabes. Eu nunca vi falar nisso aqui, isso tudo é narrativa falsa que deveria ser até, esses povos negros deveriam ser processados por isso, e blá 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 blá, né? E eles, não sei se realmente é verdade ou não, mas eles estão falando que ainda tem escravidão. O lado negro do Dubai, e não é só Dubai não, é Jordão, Líbano, e vários outros países ali naquele centro ali do Oriente Médio, entre África e Oriente Médio. Tá cheio, ok? Ela foi forçada a comer a serpente. Isso não é nada comparado com dar o rabo a cachorro. Bem pouco. Eu tenho pena, tenho não. Essas peças gostam de falar muito dos brancos. Teve uma negra aí da África, que eu não sei que eu vou soltar esse vídeo ou não, porque eu falei um bocado de coisa. Ela dizendo que todos os judeus são albinos, quando as pessoas nem albinas são. Para ela, as pessoas assim são albinas. Ó. Pessoas assim são albinas, pessoas pardas, amarelas assim, são albinas. Para eles manter a sua narrativa contra as pessoas de outras raças. Ok? Eles falam que todos são albinos, que o albinismo veio dos judeus, é uma tribo do judeu, e não é, isso não é verdade. Albinismo de verdade veio de... olha aqui, albinismo de... Bem pouco vocês se entendem. Eu não nem quero me envolver nisso. Esses africanos, alguns asiáticos e eles árabes, eu não quero me meter. Só me meto quando eles falam do Ocidente. Então, né?
como eu estava falando, o albinismo foi os primordiais aqui da Terra, e não importa o fenótipo, se eles tinham cara de africano, de asiático, de europeu, não importava. Todos eram albinos, até chegar os reptilianos e mudar tudo. Porque os reptilianos não gostavam desses povos de cor branca, branca pura mesmo. Eles não gostavam. Então o que eles fizeram? Eles, com a ajuda dos Anunnakis, que ele também trabalhava para os Anunnakis, eles foram para os laboratórios e pintaram a cor das pessoas. A maioria na África, Oriente Médio, Ásia, os asiáticos. Eles mudaram a cor deles, aumentando a melanina. Ok? Melanina. E pouco a pouco os albinos foram diminuindo os números deles, foram morrendo pouco a pouco por doenças e por outras coisas, porque as pessoas que nasciam agora eram assim, dessa cor, né? Eram mais melatinadas, mais escuras, mesmo os europeus. Mas, entretanto, eles, apesar de eles fazerem tudo para destruir com o ADN albino, ainda não morreu. As outras pessoas, tinha mulheres que tinham filhos albinos. Por quê? Por causa do ADN recessivo original. Porque a recessividade não é doença, como eles falam, eles alegam. É originalidade. Isso que acontecia até agora. Você vê, os negros estão cheios de albinos lá, que eles matam, que eles não gostam. São super racistas. Eles odeiam os albinos e chamam eles de satãs, de filhos do demônio, etc. Querem matá-los. Mas, por causa das Nações Unidas, que protege esses povos, alguns negros tomam conta dos albinos. Ok? E albinismo tem em todas as raças. Isso prova o quê? Que nossos ancestrais eram albinos. E que esse povo aqui foi pintado artificialmente em laboratórios. Mas eles dizem não, que foi o contrário, Ela dizendo num vídeo dela que os brancos precisam deles para proliferar, para multiplicar. Senão não precisa. Senão a Europa inteira era toda mulata e crioulas e não são. Entendeu? Os brancos não precisam deles para multiplicar. Ele falou que os brancos precisam do DNA deles. Não. Os brancos não querem. Não querem. Realmente os brancos não querem o DNA desse povo. Se acontece, porque bosta acontece de qualquer maneira, como aconteceu nas Américas. Entretanto, os brancos não estão mendigando para o DNA dele. Nem os árabes, os marrocanos odeiam esses povos. Dizem que são lixo e não querem eles na terra deles. Ok? Não querem eles na terra dele. Os marrocanos, norte-africanos, tunisianos, não querem eles mais lá. Estão jogando ele para fora. Até o sul da África eles estão jogando um aos outros fora. Porque eles não têm tolerância um com o outro. Certo? E eu estava vendo agora a tal Empátia, que era uma mulher grega, era uma intelectual, uma matematician, e era uma mulher filósofa, e ela era muito conhecida em vários ramos de conhecimento. Ela era a favor das minorias das classes sociais que eram mais discriminadas, como as mulheres. Ela era uma feminista, ela era uma pessoa progressista também,
e ela lutava contra diferenças religiosas. E por isso o que aconteceu, ela foi morta pelo esses povos aqui. Lá no Egito, era uma grega, foi morta. A Empátia, ela foi morta. Ela contribuiu muito em termos de conhecimento lá no Egito. Um dia pegaram um mob, uma turma de nojentos lá, pegaram elas e mataram. Então o feminicídio não vem de agora. Está aqui há muito tempo atrás o feminicídio e o ódio contra as mulheres que sabem mais do que esses idiotas, esses trogloditas ogros, entendeu? Agora tem mulheres burras que só vem para a frente para falar bosta sobre cor de pele, colocar os outros para trás, dizer que albinismo é doença, que os judeus que passaram esse DNA e não foi, porque os judeus eram assim, os judeus eram não bem assim, era assim, não assim, vendo esse homem aqui, assim ou outros tipos de fenótipo. Os judeus não eram brancos, eles ficaram brancos depois que eles casaram com mulheres europeias. Eles não eram brancos, de maneira nem negros. Eles eram assim, ok? Então, esses povos, eu falei aqui, por que eles estão a falar isso? Simplesmente porque eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. Né? Falei, por que não vai falar sobre teus mestres árabes? O mestre Deus árabes dele não fala nada. Agora vem falar do Brasil, que o Brasil tem racismo. Sim, teve racismo e tem racismo contra branco. Tá cheio, mas eles não querem admitir isto. Nem os próprios idiotas que são de outros grupos étnicos não querem admitir esse fato. Que tem sim racismo contra os brancos. Agora isso é uma tapa na cara desses idiotas xeleléu, chaleira, puxa-sacos, que ajudam esse povo quando vão lá. E tratam eles como deuses e mestres, porque tem o síndrome do Estocolmo e o síndrome do vira-latinha. Por isso que eu não tenho pena. Eu realmente não tenho pena de quase ninguém. Eu não tenho pena mesmo. Entendeu? Afinal de contas, até o velho árabe fala, se esses povos estão nessa... ele fala assim, se uma pessoa está numa situação ruim, porque merece. Se esses povos estão em situação ruim, porque merecem. Não é, velho árabe? Não é karma? Então, agora quando os apetecem, vem aqui para falar de racismo só no Ocidente. E como se fala? O trem do comércio de escravos, né, no transatlântico, que ninguém pode dizer que realmente aconteceu. Por quê? Porque não teve evidências. As pessoas apenas imaginam. E hoje em dia esse povo estão fazendo o quê? Indo para lá. É escravidão? Daqui a 100, 200 anos vão falar novamente que foram escravizados. Tudo mentira. Eles que vão lá em barcos cheios para a Europa. A Europa que não querem eles lá. É a Europa. Nunca quis. Aí vão para as Américas. Aí diz, não quer na Europa, vamos para América, pegar um chip. Vamos pegar um chip, um navio, ir para as Américas. Depois choram, escravidão, vamos escravizar seu rabo. Eu mesma não creio. Realmente eu não creio nisso. É tudo mentira. Foram para lá assim como, como se fala aquele negócio, low income worker. Low income worker é um trabalhador que ganha muito pouco e trabalha mais.
e ganham muito pouco, que é como hoje em dia, independente da cor da pele. Trabalham muito pouco, 12, 10 horas por dia e ganham muito pouco. Essas belezas também. Aconteceram a mesma coisa com essas belezas. Mas não, inventaram uma história que eu não creio. Eu não creio. Entendeu? Eu não creio. Eu mesma não creio. Vai enganar quem vocês quiserem. Quem vocês quiserem, fazem caricaturas. Peça ajuda fake do AI, como é que chama? AI, que é a inteligência artificial. Peça ajuda a eles para desenhar aquelas coisas lá, para falar aquelas narrativas, tudo de bosta inventadas. Peça ajuda a eles. Ok? Mas eu mesma, eu não creio nesse negócio de escravidão. Eles foram para lá porque eles quiseram uma vida melhor, como eles estão ainda a fazer hoje. Mas eles gritam escravidão porque eles querem din-din, eles querem money, eles querem dinheiro. E pior do que eles ver eles se comportando assim, é ver os idiotas do ocidentais, os nojentos com o síndrome do vira-lata e do Stockholm e um síndrome de culpa. Eles acham que eles são os culpadinhos da história. Eles se flagelam, se auto-martirizam. Só para querer ser o goody do shoes. Por isso que às vezes eu prefiro os árabes, sabe? Porque árabes, eles são o que são. Eles são mais sinceros. Veja aqui, eles são mais sinceros. Eles querem fazer as coisas. Eles realmente fazem e eles dão banana para as pessoas. Que as pessoas pensam que não estão nem aí. O idiota do europeu, não. Eles fingem passar uma imagem de tão bonzinho, sabe? De Jesus Cristo na cruz. Querem ser martirizados e crucificados. Eles adoram. Porque eles são masoquistas. Eles são masoquistas. E esses povos, você faz o bem para eles, eles não reconhecem. Depois eles vão saindo falando mal de você. Ou se você for para o lugar deles e você não se comportar muito bem, eles vão lhe dar um pau. Ok? Se você for para o lugar deles e não se comportarem muito bem. Eles nunca retribuem com bem, tudo que você faz de bem para com eles. Nunca. Eles não são desse tipo de dizer obrigada e eu estou muito satisfeito com a sua ajuda e eu realmente peço muito obrigada pela sua ajuda. Eles não são desse tipo. Eles acham que o mundo lhes deve. O mundo lhes deve. Ok? É como a narrativa desse reptiliano. Nós estávamos aqui primeiro. Os humanos vieram depois. Tudo mentira. Vieram do quinto dos infernos. Do outro lado do universo. Vieram de outra dimensão. No fundo do poço do buraco do cu do negro. E depois vieram aqui construir algumas raças aqui, que umas é essa nativa, não é bem nativa, é asiática, que foram para as Américas, e construíram esses povos aqui, e vieram com a historinha, nós fomos primeiro aqui. Primeiro um cacete que foram primeiro cacete, o rabo de vocês. Entendeu? Porque aquela mulher que eles mostram, que eles quiseram esconder lá na Rússia, que tem milhões de anos, como é que uma pessoa que tem apenas, que se reconhece como apenas 2.000 anos, quanto tempo a gente saiu da África, supostamente, talvez 6.000 anos, apenas, muito tempo, 10.000 anos, muito tempo não, muito pouco tempo, recentemente, é moderno, é bebê. Pensa em pessoas que moravam aqui já na Terra, que eram os albinos, há 300 milhões, 100 milhões de anos. Pensa nisto.
O que é um mero 5.000 anos, 10.000 anos de existência? Com milhões, com centenas de milhões de anos aqui. E foi tudo deturpada pelos reptilianos, porque eles querem provar que eles são os primeiros aqui, certo? E não os povos de Lira. Ah, não, porque foi o Elohim. Quem são os Elohim? Os Elohim são quem? Os Anunnakis. Anunnakis tem nada a ver com esse povo da Europa. Os povos da Europa eram os Dragzil. São outros povos. Depois vieram os Cro-Magnon, descendentes Cro-Magnon e Neanderthal. E os Dragzil. Já viviam aqui há muito tempo. Depois dos Dragzil vieram os albinos. Ok? Não tem nada a ver com Elohim. Elohim são os Anunnakis, Enlil, Enki, Ninshida, Inanna Ishtar, Ninurta, Nimuzi e vários outros. Vários outros. A família é vasta. E eles têm os fenotípicos arábicos e semitas, que são os hebraicos também. Ok? Então, os hebraicos seguem eles, né? Jeová, Jaruba. Quem é Anunnaki? Certo? Os europeus eram outro tipo de pessoas dali, os descendentes deles são da Lira. Depois vieram que os Pleiadinos que são também misturados com... Hoje em dia nós temos Pleiadinos que são reptilianos. Então nunca pode se dizer nada. Ok? Então alguns dos europeus são Pleiadinos, são aqueles outros ali, eu esqueci o nome, que são quase igual aos Pleiadinos e os Lyrians. Lyrians eram outros, né? Os anglo-saxônicos são mais germânicos, são mais Pleiadinos. E os... eu esqueci o nome. Aí os reptilianos também infiltraram-se nele. Ok? Nesse grupo de etnia alien. Tem Stelose. Stelose são uns que já existiam ali no sul das Américas, eram os loiros, Telosi. Eles viviam lá há milhões de anos, antes da invasão asiática. Aí não, mas tudo foi deturpado, tudo foi inventado, tudo foi mudado, tudo foi alterado para promover e justificar nova narrativa em história para esse mundo, que não faz sentido algum. Aí eles vêm só culpar um grupo de pessoas. Bem pouco, vocês merecem, vão limpar o rabo dos árabes lá e beijar os pés deles, vocês merecem. Aí, legal, slaves in Lebanon. O termo slave vem de onde? Eslávico. Quer dizer o quê? Que os primeiros eslavos, primeiros escravos foram os eslávicos e não esses povos. Esses povos já trabalhavam para os árabes há milênios atrás. Ok? O termo slave, escravo, não vem de black lavos. Ok? Não vem de negravos, vem do eslavo da Rússia. Para você ver de onde foi originado a escravidão. A escravidão desses povos é recente.
é recente comparado com a escravidão dos outros. E sem falar que eles mesmos vendem seus próprios povos, vendem suas próprias mulheres para prostituição. Okay? Eles fazem brotel na Europa, eles fazem brotel, tentam fazer brotel em Dubai, vendendo as mulheres lá, suas mulheres. Quando uma mulher não quer fazer, principalmente da Nigéria, quando a mulher não quer fazer programa na Europa, eles simplesmente matam-nas e enterram na praia. Já teve essa história lá atrás. Eu não tô nem aí, vocês, como se diz o ditado lá no Brasil, vocês que são brancos, que se entendam. Não tô nem aí. E os idiotas lá do Ocidente não devem se meter com os problemas desses povos aí. Realmente não devem se meter. Eles gostam de tudo isso, eles adoram. Olha aí, menina de programa à noite, né, estrangeira da África. Eu, hein, não tô nem aí. Safado é quem vai. Safado também é quem vai e depois fica falando a realidade escura de Gâmbia. Ah, véia safada, essa véia tem um cachimbo em brasa, umas véia feia dessa. É umas véia 20 anos mais velha do que eu em aparência, mas a velha tem um fogo danado na chavasca. Por que elas vão atrás desses homens? Em troca eles querem dinheiro e elas ganham bimbada dele, né? Por quê? Porque eles sabem que eles são fáceis de adquirir, eles são pobres, entendeu? Eles são pobres, eles precisam do dinheiro e elas dão dinheiro, às vezes são aposentadas, dão dinheiro, vindo até a casa para dar dinheiro para esses povos. Véia safada mesmo, é a véia anglo-saxônica da Norte-América e Europa, principalmente Inglaterra, da Inglaterra. Nossa, exploração de imigrante que o Trump faz, aquele velho lá pressa. Escravos modernos, imigrantes. Mas de qualquer maneira ninguém sabe se é verdade ou não. O que aquele velho está fazendo em Dubai? Agora eu tenho pena dos indianos, coitado. Eu realmente tenho pena dos indianos. Esses aí da África, africana eu não tenho pena não. Eita, velho feio da bexiga. Que papudo feio da bexiga, menina. Eles foram presos dentro de uma jaula, coitados, porque eles estavam suportando Índia em seu jogo contra o Árabes Emirates Unidos. Que nojento, prenderam os homens, coitado.
Oh, por causa da Copa. Porque os indianos estavam suportando o seu país e não o dele. Aí o velho feio, gordo, papudo, decidiu prendê-lo. Hoje é o match do futebol entre o Árabe Emirates e a Índia. Para ser sincero, a Índia estava ganhando da Tailândia. E pelo o desejo de Deus, hoje, fala em Deus, né? E é ruim. Por isso que fala em Deus. Hoje, a Arábia irá ganhar. Por isso que eu estou colocando-os aqui. Porque eu não quero que ele vá lá e torça pela pátria deles, coitado. Quem vocês estão a suportar? Índia? Quem vocês estão a suportar? Fale mais alto. Índia. Não está bom. Depois dos vídeos, ele recebeu uma reclamação, né? Um tipo assim de protesto nas mídias sociais. O homem falou que era apenas um tipo de brincadeira. Eu acho que era brincadeira porque os homens estavam rindo. Esses homens são meus trabalhadores. Um a qual eu o conheço por 22 anos. E o último aqui, estão aqui por 5 anos. Foi apenas brincadeira. Ninguém os forçou. Eu não os prendi realmente. Eu não creio. Eu não bati nele em nada. Nada disto. Nós brincamos juntos. Nós comemos no mesmo prato. E nós todos vivemos nessa fazenda. Eu e eles. Eu estou com eles 24 horas. O homem foi apreendido. Bem pouco. Bem pouco foi apreendido. This act is a criminal offense punished by law. Um aviso foi dado para o homem que fez esse vídeo. Ele foi atuado e levado para ser questionado. Esse ato é uma ofensa criminosa que é punida pela lei nas Arábias. Ai, a humanidade é uma bosta, viu? Realmente uma bosta essa humanidade. E as pessoas idiotas culpando mais uma do que as outras, quando a gente está vendo hoje em dia quem realmente não presta. E não vem falar de Putin ou Trump. Eles não representam os outros, ok? Ou falar de Epstein. Eles não representam os outros. Esses aí são pessoas
né, são líderes ou a elite, eles não representam as pessoas comuns. Então não voga, não vem comparar, ok? E no outros lugares que eu vejo são pessoas normais, pessoas comuns, ordinárias, mas que também não prestam, não valem nada. Não valem nada para vir e falar dos outros. Falar, já tem racismo, nós devemos ser pagos e fazer reparação. Reparação o quê? Reparação o quê? Tu vai pro país dos outros, pro continente dos outros, quero reparação, rapaz? Fala isso com os árabes para levar logo um soco na cara. Fala isso para os árabes, para ver o que vocês levam, né? É fácil falar com os idiotas lá. O quintal da mãe Joana, que é o Ocidente, e o broxa, o frouxo, que é o homem da Europa. São homens broxas e frouxos. Realmente, eu não tolero como é que se é a covardia desses homens. Inclusive, os brasileiros, que são os covardes, que só batem e matam mulheres. Mas, claro, esses brasileiros aí não são europeus, mas eu estou a falar, quer dizer, nem todos os brasileiros são europeus, mas eu estou a falar desses homens aí no Brasil que só são bravos mesmo com mulher. São outros broxas e covardes, tanto quanto os homens americanos e os homens europeus, tudo broxa e covarde, realmente. Ficam puxando o saco, e eles lá metendo pau. E no país deles, eles dão bosta pra vocês. E a coitada da Lívia tá sendo levada com o papo do... Coitada, eu tenho pena. Tá vendo que ela tá sendo brainwash, ele passou por uma lavagem cerebral. E ela não tem outra saída, coitada. Eu tenho pena. Mas... E ela não tem o direito de falar, expressar-se e falar o que ela quer. Eu leio isso nos olhos dela. Realmente leio isso nos olhos dela. Olha o caso lá daquele casal lá coreano e da gaúcha. Eu não sei o nome deles, mas eu sei o canal deles, que é Family Kim, daquele coreano e a gaúcha, que tem duas irmãs, loira, e o pai delas também são germânico, loiro, o pai da esposa do coreano, tem a mãe. Por que o coreano é tão bonzinho com ela? Eu não sei o nome dela, me esqueci. Por que ele é tão bonzinho com aquela família? Simplesmente porque tem um pai. Quando existe o pai, esses machos são geralmente frouxos, sabe? Eles têm medo, não estou falando do brasileiro folgado, estou falando dos gringos. Quando tem um pai, eles ficam mais assim com medo. Porque a Lívia não tem um pai, o pai que é bem assim perto dela, que está sempre lá para ampará-la, para ajudá-la, ele acha que pode fazer o que quiser com ela. Ok? Por isso que eu acho, eu não sei. Eu espero que não. Ele não quer voltar tão cedo para o Brasil. Já aquele coreano, não. O coreano, mesmo tendo uma mãe, uma família na Coreia, ele fica no Brasil sempre. Vai para o Rio Grande do Sul. E a Coreia é muito mais longe do que a África. Muito mais longe. E muito mais caro também a passagem. E ele só tem um filho também, tem um filho. E ele trata a mulher dele muito bem, aquele coreano. Lógico, ele casou com ela ainda jovem, ela era muito jovem, ela.
Então, ok, né? Então ele não faz mais nada do que a responsabilidade dele. Mas comparado com os outros, ele é um bom marido e pai. Ok? Mas isso aí não, o marido da Lívia da África. Nossa, aquele cara, ele é muito do smooth operator. Smooth operator, smooth operator, smooth operator. Entendeu? É aquele espertinho que sabe muito bem o que faz, o que diz, quando faz e diz. Mas de qualquer maneira eu espero o melhor para eles, que eles estejam felizes, que eles se arrumem, que depois ela possa voltar ao Brasil e ficar também tempo no Brasil ou ficar no Brasil. É que bem, que ela seja feliz onde ela quiser e ele feliz onde ele quiser. E assim eu espero.